Hola, hola mi gente, sejam todos muito bem-vindos ao Espanhol com Qualidade. Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente, eu não vou falar em espanhol com vocês, porque na verdade a gente vai falar sobre como estudar. E na verdade sobre como estudar idiomas. Uma coisa tem a ver com a outra e por eu estar passando por um processo aqui de muito estudo intenso, vocês estão acompanhando um pouquinho sobre isso lá no Espanhol com Qualidade no Insta. E vocês me perguntaram como que eu posso melhorar os meus estudos, ou como eu posso estudar. Será que eu estou estudando de forma certa? Será que tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como você pode estudar idiomas de uma forma mais prática, mais objetiva, de acordo com a sua necessidade. Acho que pra gente começar, vamos lembrar aqui que isso aqui é uma conversa, tá? Eu não tô dando aula, é um bate-papo que a gente vai ter. E uma das primeiras coisas que eu vou recomendar para você é que, na verdade, que você pense como é o seu processo de aprendizado. Te explico, vou dar o meu exemplo. Eu, na verdade, tenho aqui, eu inclusive vou mostrar para vocês hoje, eu tenho aqui algumas cositas que me acompanham durante o meu estudo. E durante as minhas práticas, eu descobri que eu estudo de algumas formas e eu absorvo melhor as informações de algumas formas melhores do que outras. Por exemplo, eu sempre tive alguns colegas que eles nunca precisaram escrever. Eles simplesmente podiam ouvir o que o professor estava falando e eles memorizavam, assim, tudo o que estava acontecendo. Eles nunca tiveram esse problema. Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Eu preciso o quê? E aí é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho aqui cadernos de estudo e eu, de fato, não sei se dá pra vocês verem, mas eu, de fato, faço resumos dos meus estudos. Então, se eu só leio alguma coisa, eu não absorvo, eu não aprendo. Eu preciso de fato, basicamente, às vezes eu copio alguns trechos e aí eu faço algumas, né? Você pega o meu marcador de texto e faço essa separação. Mas o porquê que eu faço isso? Porque eu já descobri que eu funciono melhor quando eu escrevo. Eu sei que quando eu escrevo, eu consigo lembrar das coisas que foram ditas na sala de aula, das coisas que eu li. Então, é uma forma minha de praticar. Então, a minha primeira pergunta precisa ser o que funciona melhor para você. Talvez você seja, como eu, uma pessoa visual. Então, eu preciso escrever e eu preciso ver as coisas assim, que me ajuda muitíssimo. Se eu só ouvir, não é a mesma coisa? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Faça uma autoavaliação e perceba o que funciona mais para você ou não. No meu caso, então, é escrever. Eu preciso escrever. E isso, na verdade, é algo quando a gente fala de forma geral de estudo. Não estou nem falando de idioma por enquanto. Porque quando a gente primeiro percebe quais formas de aprender funcionam melhor pra gente, depois, meu filho, você pode estar estudando o que seja, que vai melhorar muito mais, tá? Seja idioma, seja alguma coisa da universidade, do mestrado, que seja aí que você está estudando. Acho que essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês, fazer uma autoavaliação. Existem alguns testes, inclusive, que vocês podem buscar sobre tipos de estudantes, formas de estudar diferentes. E eu acho que essa é maravilhoso, né? Por que tem tanto professor dando aula de espanhol, de matemática, de filosofia, literatura? Porque nós aprendemos de formas diferentes. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Inclusive, a gente pode até depois falar outro vídeo sobre isso, sobre como, na verdade, a gente vai ter propostas de ensino diferentes para necessidades diferentes. Bom, depois que você descobre o que funciona melhor para você, se é ver imagens. Então, por exemplo, uma das formas, eu sempre deixo aqui para vocês, eu vou deixar aqui também, se vocês quiserem, vou colocar aqui do lado um pouquinho do resumão e do resumito, que são dois materiais que eu trabalho em sala de aula com eles, especificamente do espanhol, é claro, mas sempre com imagens, porque sempre percebo o quanto ajuda, o quanto as cores ajudam. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês, que eu abro o meu resumo aqui, né? E eu coloco cores, olha. Por que isso funciona pra mim? Porque, olha, quando a gente faz, eu sempre coloco cores. Isso funciona pra mim e eu acredito que funciona também para os meus alunos. É algo que chama mais atenção.
Então não é à toa que a gente tem um resumão e o resumito com desenhos, com cores, para ajudar a gente nesse processo de aprendizado. Então essa é a primeira coisa, na verdade, que você precisa ver o que funciona para você. Depois que você percebe que, eu gosto muito de ouvir mais do que escrever, ou ler, ou a falar, você vai começar a perceber, então, as suas facilidades nesse processo de aprendizado. Acho que essa é a primeira coisa. Depois que a gente passa por essa primeira autoavaliação, né, de fato perceber, eu acho que isso funciona mais ou menos para mim, a segunda dica que eu vou dar para vocês é de, na verdade, antes de sentar para estudar, que vocês saibam o que significa estudar. Eu acho que às vezes a gente entende o estudo como algo abrir um livro e ler, ou ficar na sala de aula quieto, escutando. E não necessariamente isso é estudar. Acho que a gente começou, a gente tem 2025, gente. Acredito que antigamente a gente até poderia falar que a gente não tinha mais a oportunidade de ter materiais. Então, por exemplo, quando eu aprendi espanhol, a gente só tinha materiais que vinham da Espanha para o Brasil. Eu aprendi espanhol no Brasil. Antes de eu fazer qualquer intercâmbio, eu já sabia espanhol. E eu aprendi sem sair da minha cidade, lá no interior de Minas. Mas todo o meu material, inclusive até hoje, o meu vocabulário é muito espanhol porque ele veio da Espanha. Hoje em dia a gente pode abrir aqui, na frente do nosso computador, a gente pode, de fato, ter acesso a a sotaques diferentes vocabulários, uma variante linguística, assim, interminável. E isso antigamente a gente não tinha, né? Então eu acho que o que antigamente a gente precisava muito de material, hoje em dia a gente tem o oposto, né? O problema hoje em dia é que a gente tem demais. E aí a gente fica perdido. Que caminho eu sigo? É tanta coisa, tanta informação, que eu acredito que hoje em dia a gente tem que pensar que o menos é mais. Então você vai respirar antes de entrar para esse Google e colocar qualquer coisa e entrar e fazer coisas aleatórias. É importante você entender o que você está estudando, para que você está estudando. E aí então, eu vou dar essa segunda dica que eu também uso. Eu tenho isso aqui que é um planner. O planner planner, não sei, aí você vai falar do jeito que você quiser, porque o que interessa é o que você vai fazer dentro dele. O planner eu uso, tô no começo, então esse aqui não tá muito usado ainda, mas basicamente ele vai te dar, eu gosto quando ele não tem data, isso depende de si, do seu gosto, do como você quer fazer. Mas eu não gosto de quando tem data porque normalmente aqui, bom, como eu moro na Irlanda, a gente vai ter uma diferença. Aqui o ano começa em setembro, né? O ano escolar, né? O ano letivo. Então, começa em setembro o ano, então normalmente os planners eles vão começar em setembro e vão até julho. Eu gosto de ser não datado porque eu não fico presa com relação a isso. O que é legal do planner? Você colocar as coisas, fazer uma lista de tarefas que você precisa fazer. Essa lista de tarefas, ela é importante, primeiro, para você ter noção das coisas que você precisa fazer e que você não fez no final desse dia. E a segunda coisa é que normalmente, isso é uma coisa minha, normalmente eu colocava nesse planner somente coisas relacionadas aos meus estudos e ao meu trabalho. Então, eu colocava aulas que eu precisava dar, eu colocava artigos que eu precisava ler, resumos que eu precisava fazer. Mas sabe o que eu não colocava nesse planner? Eu não colocava, por exemplo, que eu lavava louça, que eu precisava arrumar a casa, que eu precisava ir no mercado, que eu vou na academia. E o que acontece? Quando eu não coloco essas coisas, por exemplo, hoje eu fui na academia. E isso me ocupou um tempo, né? Um período aí do meu dia eu tive que separar para ir na academia. E aí, ou às vezes quando eu tenho que fazer almoço, ou quando eu tenho que limpar a casa, lavar roupa, são coisas da nossa rotina, do dia a dia, que a gente não percebe que gasta tempo com elas. E aí, às vezes, você chega no final do dia, nossa, mas eu tô tão cansado e parece que eu não fiz nada. Mas será que você não fez nada mesmo? Então, quando a gente coloca na lista, de fato, tudo que eu preciso fazer nesse dia,
desde eu preciso ir na academia, eu preciso lavar roupa e eu preciso também ler um artigo ou planejar uma aula ou fazer, não sei, um relatório do meu trabalho. Isso me dá uma ideia do management do meu horário, assim, dá para eu organizar melhor as coisas que de fato eu preciso fazer, e que você chega no final do dia também com a impressão de que, caraca, na verdade eu fiz muito mais que eu tô achando que eu não fiz nada. Mas por que será que eu não fiz nada? Porque talvez também uma tarefa demorou 3 horas para fazer. Então, assim, eu não vou no mercado em 10 minutos. Aqui eu vou ter que demorar mais um pouquinho no mercado, né? Até ir, voltar, fazer compra, aí já vai gastar. E aí a gente fica achando que a nossa vida só gira em torno do estudo do trabalho, né? E existem outras coisas, na dinâmica de uma casa, de uma vida de não herdeira, que eu acredito que vocês também não são herdeiros como eu. A gente precisa fazer para fazer a máquina da vida rodar, né? E eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, quando eu comecei a colocar tarefas do dia a dia no planner, me fez entender muito melhor. Ah, ok. Então, o dia que eu vou, por exemplo, fazer coisas mais da casa, eu não posso querer que eu seja tão produtiva nas minhas leituras e no meu trabalho, porque eu tenho outras coisas a fazer, né? E isso eu acho que também é pra gente entender que a dinâmica da vida é muito diferente para cada um. Inclusive, vocês não vão ver nesse vídeo aqui uma coisa que eu tenho pavor, é de ver vídeos falando assim: aprenda em tanto tempo usando tal metodologia. Sabe por que não funciona? Porque você não tem a vida dessa pessoa. Essa pessoa que estudou e que aprendeu não sei o que. E aprendeu o que também, né? Será que, eu fale espanhol em 3 meses? O que é que você aprendeu a falar em 3 meses? Saludos? Você aprendeu alguns falsos amigos aí? E aprendeu o quê? Você pode aprender em 1 hora. Eu te ensino em 1 hora, mas é muito relativo, entende? Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais crítico na hora que a gente for ver essas coisas de dicas instantâneas e que tudo funciona da melhor forma se você seguir essa receita de bolo. Não funciona, né? Porque a sua cozinha é diferente da minha. Os ingredientes talvez você não vai usar que são idênticos aos meus. Então a nossa vida é diferente. Então você tem que ver aquilo que funciona para você. Por isso que eu comecei esse vídeo falando com vocês sobre o quê? Como você vai fazer uma autoavaliação para ver o que funciona para você. Que talvez o que funcione para mim não funcione para você. Isso tem que ser, você tem que pensar nisso também, tá? Ok, eu já fiz a minha lista então e eu já sei as formas que funcionam melhor para mim. A minha terceira dica para vocês é sobre como fazer esse tempo de estudo ser um tempo de qualidade. Vai ter algumas pessoas, tem muitas na verdade, que vão falar que eu super funciono escutando música, eu super funciono em ambientes barulhentos. Eu não funciono. Eu preciso de silêncio. Para não dizer que é silêncio, eu sempre gosto de colocar uma música clássica ou aquelas músicas de ambiente, assim, sabe? Tipo de natureza, uns passarinhos voando, uma água correndo, umas coisinhas mais assim, leves, para ficar esse ruidozinho no fundo, assim, esse barulhinho, e eu entrar nessa vibe de estudos. Eu preciso disso. Então, você precisa disso. Eu acredito muito que a organização do ambiente faz com que eu tenha um estudo de qualidade. Te dou um exemplo muito claro que acontece comigo. Enquanto, por exemplo, se eu estou aqui na frente da minha mesa, e na minha mesa tá uma bagunça, eu não consigo estudar. Ou talvez não com a qualidade que eu poderia estudar. Então, organize o seu espaço de estudo. Seu espaço de estudo não é o espaço de comida, não é o espaço... Pode até ter, né, umas coisinhas para beliscar, mas você vai separar um lugar para estudar. Não adianta você querer, não sei por que meu estudo não está dando certo. Mas aí você vai ver, a pessoa está estudando assim, num ambiente caótico. Caótico, não dá, tá? Você precisa de concentração, você precisa ter esse momento seu. Pega sua aguinha, deixa tudo separadinho do seu ladinho. E quanto mais coisas que você vai precisar estiver ao seu redor,
mais produtivo vai ser esse momento de estudo. Normalmente, quando a gente fala de estudo, então deixa sua água, eu sei que eu vou usar tal livro, eu sei que eu vou usar meu caderno, eu sei que eu vou usar o meu planner, eu deixo tudo isso à minha mão, assim, para qualquer coisa. Eu tenho que pegar meu estojo? Tá aqui do meu lado. Eu tenho que pegar meu planner? Tá aqui do lado. Deixa eu ver o que eu já fiz. Sabe por quê? Não, ficou lá, não sei onde, eu tenho que levantar, ir lá buscar e voltar. Eu tenho que ficar... Não dá, não dá. Deixa tudo à sua mão, separadinho, para que você não tenha problema com isso. Todas essas dicas que eu tô dando aqui não necessariamente é sobre idioma. Pode ser para qualquer outras coisas que você esteja estudando. Ter um ambiente calmo, limpo, organizado é importante. Ter um lugar onde que não tenha tanto barulho, que você consiga ter um tempo só seu. E a minha última dica sobre estudos de forma geral é a seguinte. O celular, né, menina? Gente, o celular, olha, dá trabalho. E aí você fala assim, mas isso é só coisa de jovem. A gente sabe que não é. Tem muito adulto aí, inclusive eu entro nessa, que por muito tempo eu tinha muita dificuldade de fazer o quê? De poder me concentrar, porque toda hora eu queria ver no celular. E sabe uma coisa? Às vezes nem tinha alguém me chamando, nem tinha mensagem, mas eu tinha que ficar lá conferindo de 5 em 5 minutos o que estava acontecendo. E aí eu descobri um aplicativo, eu vou colocar aqui também para vocês esse aplicativo, que é um aplicativo que, assim, de verdade mudou a minha vida e a minha produtividade. Que esse aplicativo, ele chama Forest, de floresta. Ele é um aplicativo que você, na verdade, chama floresta porque você vai plantar árvores nessa sua floresta. Quanto mais árvores você planta, mais a sua floresta cresce. E aí, o interessante é que, duas coisas que eu amo. Você vai plantar uma árvore de acordo com o seu tempo de estudo. Então, vamos supor que eu quero ficar 2 horas, ou 1 hora, ou 30 minutos, 15 minutos. Inclusive, eu recomendo você começar a fazer a prática pouco tempo. Atualmente, eu coloco 2 horas, que é o máximo que você pode colocar. Eu coloco 2 horas e nessas 2 horas eu não posso mexer no celular. Essa é a parte interessante do Forest. É um aplicativo que vai te forçar a se concentrar nos seus estudos. Independente de quais sejam eles, você não vai poder mexer nesse celular. Por que você não vai poder mexer? Ele bloqueia os aplicativos, todos, tá? Não é só o WhatsApp, não é só o Instagram, não. Todos os aplicativos, nem a câmera você pode abrir. Porque se você sair dele, você vai matar a planta que você tá que você tá plantando. Você não quer ser um assassino de plantas, não é mesmo? Como você não quer matar a planta, você quer que ela seja plantada no final desse tempo do que você marcou, você então coloca esse período e é muito legal você ver as plantinhas assim que você vai construindo, né? Que você vai construindo a sua floresta, assim. Eu adoro isso. Então tem um rolê meio psicológico, assim, mas que funciona muito, gente. É muito legal. E às vezes você nem quer mexer no celular, às vezes nem tem nada no ar pra você ver. Mas esse alguém... Nem gente. Inclusive, essa é uma desculpa esfarrapada, né? Alguém vai me... Vai, se liga. Se é alguma coisa emergente, tá tudo bem. Não existe isso, né? A gente quer mesmo ficar lá scrolling no dedinho no celular. E então esse aplicativo foi, assim, revolucionário na minha vida. Porque eu também ficava toda hora lá vendo o que as pessoas estão... E às vezes eu nem estava fazendo nada produtivo, nada. Só queria ficar, porque vira um vício mesmo, né? Vira um vício. Então, esse aplicativo de fato fez, assim, uma diferença na minha produtividade. Eu coloco ele no mesmo celular, às vezes eu uso até pra ler. Eu tenho, não sei se vocês... Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se vocês têm, inclusive isso aqui também revolucionou as minhas leituras. Que é esse bonito aqui, ó, que é um Kindle. Inclusive eu tô lendo agora 1984. E ele... gente, isso aqui, se você puder, se você tiver condições, compre um Kindle. Kindle, assim, revolucionou de uma forma. Primeiro, eu levo pra academia. Eu levo pra qualquer... eu tô indo encontrar uma amiga, eu tenho que pegar o ônibus, vou lendo dentro do ônibus. Vou viajar, não sei, pra qualquer lugar eu coloco isso aqui.
dentro, porque se dá um intervalinho, eu abro e vou ler. E aí, às vezes, eu coloco o Forest até para fazer leitura, porque no começo, gente, foi tão difícil. A gente acha que não, né? Ah, professor não tem isso? Professor tem isso, tá? Eu tive muita dificuldade no começo, porque a gente fica viciado mesmo, e às vezes a gente só quer ficar nesse negócio do celular, então é muito bom você... Então, eu comecei, na verdade, a usar o Forest para fazer leituras. Então, o que acontecia? Eu não conseguia ler um parágrafo, gente, eu não conseguia, uma página. Antes de terminar uma página, eu tava lá no celular de novo, o celular ficava do lado. Não tem como você ter uma leitura o mínimo possível com qualidade, né? Hoje em dia, eu já não preciso mais usar o Forest para ler, mas eu recomendo você começar. Então, coloca, sei lá, eu acho que o mínimo do Forest, não sei se é 15 minutos ou 10, mas coloca o mínimo, só pra você ir começando, sabe, a se acostumar. E foram dicas, assim, que eu uso. Tudo isso que eu tô falando aqui é que, de fato, eu uso e que melhorou muito a minha qualidade de estudo e de produtividade, assim, fez toda a diferença. E aí, vamos falar de idiomas. Qual que é a pegada do idioma, né? Até agora, eu te dei dicas de qualquer coisa que, na verdade, que você possa necessitar para alguma leitura ou algum estudo que você queira fazer. São alguns pontos importantes. Especificamente para idiomas, e aqui pode falar sobre o ensino do espanhol, né, aprender inglês, ou que seja aí o idioma que você esteja estudando. Acredito que um ponto importante é também a gente separar, diferentemente de qualquer outro estudo, o idioma você vai separar primeiro, antes de tudo, por habilidades. Nós temos habilidades diferentes no idioma. Então, não necessariamente, isso é muito interessante, inclusive. Sabe quando alguém fala, eu falo um idioma? Muito provavelmente, essa pessoa não vai ter o mesmo nível em todas as habilidades. Quais são essas habilidades, Mari? Eu tenho uma habilidade que é de compreensão e de expressão. Normalmente, a gente primeiro aumenta, a gente tem mais começa com um nível de compreensão melhor do que de expressão. Compreensão de leitura, então você ler em um idioma, e compreensão auditiva, você escutar, nosso listening. Depois eu vou expressar por escrito, então a nossa escrita, e a nossa expressão oral, quando a gente consegue falar. Inclusive, essa última, que é a expressão oral, é a que é mais difícil, né? É que muitas das vezes é que a gente demora mais para chegar nessa expressão. Então, diferentemente de qualquer outro tipo de estudo, quando a gente fala de estudar idiomas, a minha dica é, primeiro, você fazer uma avaliação de quais dessas habilidades você precisa melhorar. Será que você está mais tranquilo na leitura, mais tranquilo na escrita? Você precisa falar mais do que ouvir ou o contrário? Então, essa é uma dica para você primeiro observar como andam as suas habilidades. E você vai analisar isso separadamente. Então, comece fazendo o seu estudo separado por habilidades. Se você não sabe por onde começar, comece dividindo por habilidades. Então, eu vou separar 15 minutos hoje só para mandar áudio, eu vou falar. Eu vou usar 15 minutos amanhã só para ouvir, só para fazer compreensão auditiva. E aí sim vai, de leitura e de escrita. Quando você separa por habilidades, fica muito mais não é nem divertido, mas mais dinâmico, sabe? Você consegue fazer com que inclusive com que a sua percepção sobre esse aprendizado funcione, né, de uma forma muito mais ativa. E vou aproveitar essa ativa para falar que estudante bilíngue é um estudante curioso. Não adianta nada, inclusive isso é algo que acontece muito. Por que tem tanta gente que faz aula e nem todo mundo tem o mesmo resultado? Por que às vezes alguém estuda sozinho e não funciona, mas às vezes estudando sozinho funciona? Lembra que eu falei que somos pessoas diferentes, com realidades diferentes, facilidades e dificuldades diferentes? Eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas dificuldades, mas eu não sou mãe. Muito provavelmente alguém que tem um filho em casa, que tem uma estrutura familiar diferente da minha, vai ser muito mais desafiador ou menos desafiador. Depende, né? Então, você tem que, inclusive, analisar como que anda essa sua realidade, esse contexto social que você vive,
que sim, isso faz toda a diferença, né? Inclusive é o porquê que ficar só escutando fulano dizer que faça o que eu digo, as 5 coisas e você vai aprender, não funciona por isso, né? Então tá, você separou por habilidades. Isso é algo que vai te ajudar já a entender melhor como funciona a sua evolução. E outra coisa, quando a gente fala sobre um estudante bilíngue ser curioso, é que você precisa ser uma pessoa ativa. Você precisa ser uma pessoa que faça. Normalmente, é muito mais fácil eu ver um filme, eu escutar uma música. Mas é muito mais difícil quando você analisa a música. Quando você pega alguma palavra, alguma expressão que você escutou num vídeo, num filme, e que você coloca isso em uso, em prática. Então você tem que ser uma pessoa ativa no seu estudo. Não adianta você somente ficar nessa de eu vejo filmes em espanhol. Mas o que você faz com isso? Isso, inclusive, é um problema das listas de vocabulário e listas de conjugações de verbo. Se você só salva, que nem a gente salva receita de bolo, não funciona, tá? Você tem que tentar entender como funciona esse processo de ser uma pessoa mais ativa, de fato fazer. Inclusive, por isso que eu estou aqui fazendo, por isso que eu tenho aqui, por isso que pra mim eu preciso escrever. É uma forma de fato, eu ser mais ativa, né? Então, como é que você quer escrever sem escrever? Como é que você quer falar sem falar? Mari, mas eu não tenho com quem falar. Hoje em dia nós temos 1001 ferramentas. Você pode usar, tem inclusive o Tandem, não sei se vocês conhecem, mas o Tandem você pode ensinar a sua língua e aprender a língua do outro. Tem inteligência artificial, tem professores, tem muita gente que faz um conteúdo muito legal na internet. Mas eu acho que às vezes o que falta pra gente é de fato mexer, sabe? A gente tá querendo muito, tudo masticadinho, tudo pronto, tudo muito feito pra gente, na verdade não é bem assim, né? Quando a gente começa a ser mais ativo, a gente percebe, assim, é visível para um professor, um aluno que só vai estudar espanhol quando ele vem na aula. Então, se esse aluno ele só vem na aula uma vez à semana, e ele depois do resto da semana, ele não estuda, ele não lê, ele não escreve, ele não escuta alguma música, ele não vê um vídeo, ele não escreve, ele não anota as coisas, a evolução dele é completamente diferente de um aluno que, por exemplo, esse aluno ele trabalha no idioma, ou esse aluno ele está estudando pelo menos mais 3 vezes durante a semana. E vamos entender que esse estudar um idioma não é só você abrir um livro e estudar gramática. Você pode estudar de 1001 formas. Pega a música que você gosta, então você vai prestar atenção. Primeira vez que você vai escutar essa música, você vai só prestar atenção nas palavras que estão escritas. Então você vai aprender expressões, você vai aprender conjugação de verbo. Olha como ele está usando tal palavra. Primeira coisa. Depois você pode escutar essa mesma música e treinar, sabe o quê? A sua pronúncia. Repetir, cantar junto, escutar como que essa pessoa está falando e reproduzir esse mesmo som, praticar. Gente, não existe fluência sem prática, sem repetição. Essa história de que, não, eu não fiz nada, isso não existe. Você tem que repetir. Vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Essa repetição, de fato, vai te ajudar e muito na sua evolução no idioma. Você pode estudar gramática de uma forma interativa, então você vai estudar essa gramática contextualizada. Por mais que nós tenhamos, inclusive temos agora, né, a série dos verbos nazarenos, que vai falar especificamente de conjugação de verbos separadamente. Mas não adianta nada você saber todas as conjugações se você não sabe usar essas conjugações em um diálogo. Se você não sabe usar essas conjugações para enviar um e-mail no seu trabalho. Então,
tudo o que a gente estuda, seja falsos amigos, seja preposição, seja conjugação de verbos, é para que você tenha confiança na sua comunicação. Esse tem que ser o foco principal quando a gente aprende o idioma. É se comunicar, ter segurança e conforto, né? Você não tem que ficar o tempo todo, isso é angustiante, Mari, porque eu não me sinto bem, é uma coisa que não funciona. Por isso, porque a gente não está confiante, a gente não tem a quantidade de palavras, a gente não sabe o suficiente, né? Para que esse idioma flua com mais naturalidade, que você fique mais confortável nesse idioma. Então, de tudo isso, eu acredito muito. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive nós temos um guia porque isso também é outra coisa, né? Você só escuta música, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, a gente precisa responder coisas específicas do que a gente está escutando. Inclusive, aqui embaixo eu vou deixar para vocês o guia prático, que são exercícios do podcast que nós temos, do Café com Tisme, que vai ser só você vê o episódio, então você vai aprender um monte de fofoca, vai aprender um monte de palavras, expressões, treinar os sotaques diferentes. E assim, gente, é muito exercício, viu? Mais de 150, assim, é muita coisa. Mas é isso, assim, eu acredito que você precisa, antes de tudo, por isso que eu quis separar em duas partes, como estudar idiomas ou como estudar de forma geral. A organização, ela vai sim ser sua melhor amiga nesse processo. E também eu gostaria muito de terminar nossa conversa dizendo que nem sempre a gente vai ser produtivo. Nem sempre eu vou sair desse meu estudo sabendo tudo. Às vezes é frustrante mesmo, né? Às vezes a gente tem que se relembrar. Não, hoje não foi tão bom. Amanhã talvez seja melhor. A vida é essa, né? A vida real tem dias que ela te atropela, tem dias que você não consegue estudar mesmo. Mas eu queria muito que ao invés, e principalmente sobre idioma, ao invés de você pensar em 2 horas, eu prefiro, você vai escolher 15 minutos, 15 minutos conseguimos, hein? 15 minutos é super suave, do seu dia para se dedicar a ler alguma coisa, a mandar um áudio, a escrever alguma coisa, a consumir o idioma de alguma coisa. Se você fizer um pouquinho todo dia, você pode até pensar assim, não fiz nada, mas foi só 10 minutos, gente, não consegui. É muito melhor você fazer 10 minutos todos os dias do que fazer muito uma vez só. Quando a gente estuda idioma todos os dias, porque o que eu preciso que você entenda é que assim como a gente estuda idiomas, é o mesmo como se a gente estivesse estudando como se a gente estivesse indo na academia. Na academia, você não pode ficar na academia 5 horas. Assim, não sei, talvez possa, né? Mas não acho que é o que pessoas que trabalham e estudam fazem na academia por tanto tempo. Mas a gente vai todo dia um pouquinho, né? Adianta eu ir na academia só uma vez por mês e pronto, resolveu? Não, né? Você tem que ir sempre, né? Esse é o problema, né? Que a gente tá passando. Eu passo por esse problema. Porque eu quero só ir uma vez e fim, acabou. Mas não dá, a gente tem que ir todo dia, fazer um pouquinho, fazer um pouquinho. Se você, assim como eu, estuda ou pratica ou sabe mais de um idioma, talvez a dificuldade seria, de fato, essa mistura que a gente tem, né? Das línguas aí, principalmente no começo. Então, a minha dica, se você estuda mais de um idioma, é separar dias. Ao invés de fazer a separação por habilidades, separe por dias de idiomas. Então, por exemplo, segunda e quarta eu vou estudar italiano e terça e quinta eu estudo espanhol. Essa divisão, ela ajuda principalmente quando você está no início de um idioma. Inclusive, eu recomendo muito você começar um segundo idioma quando você já está mais avançado no outro. Vou dar um exemplo. Eu sou brasileira e eu já sou fluente em inglês. Então, inglês para mim é suave. E agora eu comecei a estudar espanhol. Tá tudo bem. O seu inglês ele não vai ser prejudicado. Mas quando você começa a estudar do nível 0, né? Aí você começou a estudar agora inglês e espanhol, vai ser uma mistura
nem tanto, mas vai misturar. Agora imagina quando é italiano e espanhol, que são línguas muito mais parecidas, não é verdade? Então, quando você separa por dias, isso te ajuda mais na organização aqui dentro, tá? E aí você vai separar, não, hoje eu só vou consumir, só vou ver coisas em espanhol. Amanhã é o italiano. E aí, quando você já tem um nível mais legal no espanhol, por exemplo, as interferências do outro idioma serão menores. E essas interferências, eu não quero que você pense, ai meu Deus, e agora? Eu fico misturando tudo, eu perdi, eu não sei mais. Não existe isso. É um processo normal, inclusive a gente pode até depois fazer um vídeo só sobre as interlínguas, então a gente vai falar do Spanglish, a gente vai falar do Portunhol, que é essa mistura mesmo que acontece e que é muito mais que somente uma mistura. Hoje em dia são línguas fronteiriças, né, que vão falar aí sobre essa mistura de povos e de línguas que nós temos, porque temos literaturas em portunhol, mas o ponto é que este processo de misturar as línguas é completamente normal. Isso significa que o seu cérebro ele está se organizando. Então não pense que você está perdendo alguma coisa. Não. Ele só está se organizando. Do que antes na cabeça dele era só português, agora ele tem que organizar, que agora é português e espanhol. Agora é português, inglês e espanhol. Essa separação, ela demora um período, não é para sempre. Vocês vão sentir essa melhora, vocês vão começar a perceber mais as misturas que estão cometendo e vão parar de cometê-las, mas é um processo, tá? Assim como tudo na vida. Você não entra na academia um dia e sai de lá saradão, com a barriga sarada. Eu, por exemplo, ainda não rolou a barriga sarada. Mas é isso, entendeu? Você precisa de um processo, como tudo na vida, ok? Até o bolo que você vai fazer, a mesma receita, precisa de tempo no forno para assar. Então, assim, calma, tá tudo bem, é um processo. Lembra que são dias e dias, existem dias melhores, outros nem tanto. E que eu espero que alguma dessas dicas tenha te ajudado nesse processo de estudo. E não existe coisa melhor do que estudar, gente. Eu acho que, assim, é uma coisa que ninguém tira de você. E eu acho que eu só aprendi muito com meus pais, assim. Não existe nada melhor do que estudar. Porque se você tem essa possibilidade, eu acho que você tem que pensar mesmo como um privilégio. Olha que privilégio que você tem de aprender algo novo. E quando a gente aprende, pode passar assim, eu acho que é uma coisa muito nossa, assim, não é que nem uma coisa material, né? A gente cresce como ser humano, a gente se torna mais paciente, a gente se torna mais empático, a gente aprende sobre outros universos, sobre coisas, é muito mais além, sabe? A gente fica mais calmo, a gente fica mais tolerante. Enfim, se você puder, continue estudando e eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado um pouquinho no seu processo de estudo. E me conta aqui se você tiver ainda alguma dúvida ou se você quiser saber sobre algum aplicativo. Deixa eu dar uma última dica, que é um aplicativo que pode ser aplicativo, mas pode ser também, tem um site, você pode usar no computador, não paga, tá? Que chama Lyrics Training, que eu acho que é excelente. Ao invés de você só ficar escutando música, sem fazer nada com a música, pega essa música e vai no Lyrics Training, que o Lyrics Training você de fato coloca o nível, a língua, você vai escolher a língua, aí você escolhe o músico lá que você quer colocar. Então, por exemplo, eu vou escutar Shakira, por exemplo. Aí lá tem as músicas da Shakira, não são todas, tá? Mas você tem algumas opções. Clica na música da Shakira. E aí você tem opções de praticar essa música, desde o nível mais básico até o mais avançado. E é muito legal, assim, eu faço com os meus alunos também, então fica aí essa dica, se você quiser ser mais ativo, né? Então, de fato, e gente, isso é maravilhoso. Imagina todo dia, sei lá, nesse aplicativo, treinar um pouquinho. Enfim, é isso. Um beijo grande, eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho nesse processo. A gente se vê nas nossas aulitas e outras cositas mais. Adiós!